Oi, gente! Estou aqui mais uma vez para trazer um tema interessante da vida aqui na Alemanha. E para quem não me conhece, meu nome é Yasmin Cassini, eu sou enfermeira aqui na Alemanha desde 2017 e hoje vou falar mais um pouco da vida aqui em detalhes para vocês. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria deixar um recadinho aqui nesse vídeo, porque o vídeo anterior a esse que eu gravei foi o vídeo falando sobre desvantagens de viver na Alemanha, e esse vídeo fez um sucesso incrível que eu nunca, jamais esperava, e principalmente entre pessoas que ficam muito incomodadas, compatriotas meus, que ficam muito incomodados quando eu falo da realidade de viver aqui na Alemanha. E por isso eu queria, antes de entrar no tema desse vídeo, mandar um recadinho para vocês que estão aqui agora nesse canal, que fizeram comentários, além de agressivos, incoerentes com o vídeo que eu coloquei. Então, gente, especialmente para vocês, vai esse recado. Eu não vou parar de falar sobre as verdades da vida aqui. Eu sei que isso incomoda muito, que te tira da zona de conforto, que você fica extremamente incomodado com isso e por isso muitas vezes você escreve o que você escreveu nos comentários. Mas, ó, o meu beijo de luz para você e continua aqui no vídeo, continua acompanhando aqui o canal, que eu vou continuar falando mais e mais verdades cada vez mais. Então vamos ao tema, gente. É sobre turnos e escalas de trabalho, vou falar um pouquinho de contrato de trabalho aqui também. Lembrando, né, eu vou falar mais uma vez, como eu sempre falo nos vídeos, sobre a minha experiência, o que eu já vi aqui na Alemanha, o que eu vivi no meu dia a dia, o que eu tive contato através de história de amigos enfermeiros, na sua maioria, e também vou falar um pouco sobre o que eu já consegui achar na internet, né, de leitura, de lei, de regras que são aplicadas aqui no país. A primeira, então, que eu posso começar aqui falando, que eu acho interessante para vocês saberem, é que o nosso esquema de trabalho aqui, ele é dividido em plantões, né? Não como no Brasil, que existem esses modelos de plantão 12 por 24, mas você é escalado sempre em turnos, manhã, tarde e noite. Para você ser escalado nesses horários, para você seguir esse padrão de plantões aqui, existem regras específicas, e esse vídeo, assim, falando mais de leis exatamente, mais profundamente, eu vou deixar para outro vídeo. Agora eu vou falar mais por alto como eles são divididos e o que você faz em cada turno desse, por exemplo. Então, começando o básico do básico. Aqui na Alemanha, a gente tem esses 3 tipos de turno. O plantão da manhã, que chama Frühdienst, o plantão da tarde, que é o Spätdienst, e o plantão da noite, que é o Nachtdienst. Esses 3 turnos, eles podem ter entre os setores do hospital ou entre os hospitais uma pequena diferenciação em que horário ele exatamente começa e que horário ele exatamente termina. Mas, numa regra assim geral, o Frühdienst, que é o plantão da manhã, ele começa de 6 horas da manhã e vai até as 2 horas da tarde. O Spätdienst, ele começa 1 hora da tarde e acaba 9 horas da noite. E o Nachtdienst, ele começa 8h30 da noite e termina 6h30 da manhã. E então, cada um desses plantões, ele pode ser escalado, ele vai ser escalado e planejado pelo seu chefe de setor. Cada setor tem em regra, né, cada setor tem um chefe e tem um subchefe, digamos assim, né, que acompanha essa pessoa no dia a dia, nas tarefas, e no caso de falta do chefe, ele que assume, né, todas as funções do chefe. E nesse esquema, o chefe ele tem o dever de te escalar dependendo das horas que você tem fechado no seu contrato de trabalho. Em geral, quando a gente vem para a Alemanha, a gente vem com um contrato assinado de Vollzeit. Vollzeit significa pessoa que vai trabalhar 100% da carga horária dela no hospital. 100% da carga horária de trabalho aqui na Alemanha significa que você vai trabalhar como uma dedicação exclusiva no Brasil. Seria coisa comparável. E aí, aqui, esse contrato, ele significa que você vai trabalhar 38,5 horas semanais. Vamos fazer um adendo aqui de novo, gente. Dependendo do local onde você trabalha, pode ter um pouquinho de acréscimo nesse tempo, tipo 38,9 horas semanais. Mas a regra fica entre esses 2 números. E aí, você
precisa preencher essa carga horária semanal e o seu chefe, a partir da demanda do setor, ele vai te escalar nesses diferentes turnos. Assim que você chega, é exatamente assim o seu trabalho, ou seja, ele pode te escalar um dia de manhã, no dia seguinte de tarde e no terceiro dia à noite. E esse, gente, é o padrão, né? Que você chega aqui fazendo esse tipo de escala com esse tipo de trabalho. Além, agora tem um adeno aí, que além desses 3 turnos que eu falei para vocês, né, que são os padrões, que é o Früh, o Spät e o Nacht, existe no hospital mais uma categoria que chama Zwischendienst. O Zwischendienst é uma classificação de trabalhadores que vão ficar entre esses turnos, né? Eles não vão começar com Früh, não vão começar com Spät ou não vão começar com Nacht. Eles vão começar numa carga horária flexível aí no meio. E essas pessoas trabalham nesses horários em geral porque já têm acordos específicos com o hospital, podem ser enfermeiros, podem ser secretários de estação, depende. Isso tudo, assim, assim que você chega aqui, em geral, você não entra nessa carga horária, você não entra nesse esquema de plantão do Zwischendienst. E com o tempo, óbvio, as coisas vão mudando, né, com a demanda do setor e tal. E aí esse Zwischendienst, ele pode funcionar, por exemplo, começando 10 horas da manhã, terminando 3 horas da tarde, enfim, tem variações e tem inclusive variações na carga horária de trabalho que você faz nesse Zwischendienst. Não necessariamente você vai trabalhar 8 horas seguidas. Mas aí é um papo mais à frente sobre regras e leis trabalhistas e eu falo com mais detalhes sobre isso depois. Agora, para vocês entenderem assim o bruto, né, do serviço, é esse. Manhã, tarde, noite, o Zwischendienst, que fica entre esses turnos, e eles são regidos todos pelo tempo que você assinou de contrato de trabalho com seu empregador. E aí, vamos lá. Para essa escala acontecer, o seu chefe de escala, né, ele pode te escalar nesses 3 diferentes turnos, independente do que você prefere ou não. Isso pode ser uma conversa que você pode ter com seu chefe de setor, à medida que você, né, vai conhecendo toda a rotina do hospital, que você já tem tempo de casa, né, digamos assim, você pode ter essa conversa com ele, e aí você vai adaptando a sua escala de acordo com o que você se sente mais confortável ou que você consegue desenvolver melhor. Não é uma coisa que funciona assim, segunda semana de trabalho, você fala para o seu chefe, já sei a rotina, quero trabalhar só. Não é assim que funciona. Mas, com o tempo, é possível sim você planejar uma escala melhor, porque essa mudança de esquema para quem trabalha com plantão, né, tá cansado de saber como é, para quem não tem muita noção, que eu vou falar agora, que é extremamente cansativo, né? Claro, todo o trabalho mesmo regular, mas quando você não tem, nem consegue, né, na verdade, estipular um ritmo de sono, né, um ritmo de atividades de casa mesmo, por causa do plantão, né, ser com horários tão diferenciados, muitas vezes você não consegue nem ter uma atividade diferente, né, sem ser o trabalho, né, com regularidade, por exemplo. Uma coisa que também é muito recorrente aqui, que nós enfrentamos, né, como estrangeiros, nesse contexto de não termos família aqui perto, né, para amparar e ajudar nessas situações, é quando você tem filho, né, que o filho tem um horário regular, que tem a creche dele, a escola dele, e como que você vai se planejar todo dia para ir levar a criança na creche ou na escola e voltar para casa, pegar a criança na creche também. Muitas vezes, nesses horários em que as escolas começam, você está no plantão, ou você ainda não saiu do trabalho. Então, é uma complicação também para estrangeiros nesse aspecto. Mas, vamos lá, voltando ao tema, então o que acontece, né? Bom, vamos pensar, a gente tem um contrato de trabalho em que lá consta que você tem que trabalhar 38,5 horas semanais. Então, seu chefe vai pegar os plantões que ele precisa de gente e vai te encaixar lá até a sua semana completar 38,5 horas semanais, né? Isso, então, vai dar, tipo, 5 dias por semana. Então, você pode pensar, então, regularmente, né, eu devo folgar, tipo, sábado e domingo. Claro que não. Infelizmente, não é assim que funciona, gente. Essa carga horária semanal, ela conta, na verdade, para você fazer esse cálculo de quantas horas por mês você tem que ter trabalhado, né? O chefe, ele nunca vai respeitar como risca, né, assim, a ferro e a fogo, quantas horas semanais você precisa ter, mas sim quantas horas mensais você precisa fechar no final do mês.
Então, o que isso significa? Que muitas vezes você não trabalha 5 dias por semana seguidos, né? Ou, sei lá, 5 dias por semana com uma pausa entre eles. Isso significa que você pode trabalhar muitos dias, tipo 8, 9, 10, 11 dias seguidos, sem ter pausa nenhuma. Depois, óbvio, você vai ter um período de folga em casa, né, para compensar esses dias que você já trabalhou, mas às vezes essa carga horária fica tão pesada, esses dias, né, seguidos, consecutivos no hospital, são tão pesados psicologicamente que você simplesmente não consegue sustentar essa vida, né? De, poxa, trabalha 11 dias, trabalhando, por exemplo, no plantão da madrugada, que você sai do hospital 6:30 da manhã. Então, gente, vamos retomar o pensamento. Não acredito até agora que isso aconteceu, mas vamos lá. Então, o que que acontece? Quando você chega aqui com esse ritmo de trabalho, né, que muitas vezes você faz essas baterias de dias seguidos no trabalho, você folga depois, mas o teu corpo simplesmente chega um determinado momento que ele não aguenta mais. Então, por isso, aqui na Alemanha também é muito comum que as pessoas tenham um segundo tipo de contrato de trabalho que chama Teilzeit. Teilzeit significa alguma coisa no sentido de meio turno de trabalho, meio tempo de trabalho. E aí, nessa categoria de trabalho, existem várias formas que você pode acordar com o seu empregador de diferentes formas de trabalho. Ou você reduz a tua carga horária diária de trabalho, ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalha 6 por dia. Ao invés de você trabalhar em turnos completamente diferentes, né? Por exemplo, esse manhã, tarde e noite, você entra numa categoria que você só trabalha o Zwischendienst, que você só trabalha de segunda a sexta. Mas isso tudo são coisas que um Teilzeit pode fazer, mas que as pessoas só entram nessa categoria depois que já têm um tempo aqui, que já estão habituadas com o trabalho, que já conseguem se expressar bem em alemão. Então, tem toda aquela questão de amadurecimento também como profissional, com adaptação também no país, né, que tem, como eu expliquei lá no outro vídeo, tem esse choque muito grande, né, entre o estilo de vida, o ritmo que você está vivendo, é diferente aqui. Então, enfim, existe esse outro tipo de contrato de trabalho que chama Teilzeit e que também eu vou entrar em detalhes mais sobre essas outras categorias nos próximos vídeos, mas só para já dar uma contextualizada, existe esses dois tipos de contrato de trabalho. O Vollzeit, que seria como essa dedicação exclusiva que a gente tem no Brasil, e o Teilzeit, que é esse contrato com uma redução de carga horária de trabalho. E agora vamos entrar no tema de rotina hospitalar. Então, o que que a gente faz, afinal, aqui nas rotinas de trabalho? Eu não vou, gente, nesse vídeo, falar detalhadamente o que que é o exercício profissional da enfermagem aqui. Eu vou deixar também esse tema especificamente e detalhadamente para outro vídeo, mas agora eu já vou introduzir o que que mais ou menos a gente faz na rotina do hospital, para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Vou dividir isso, né, nesses 3 turnos, manhã, tarde e noite, para explicar para vocês como é que acontece no hospital. Dependendo também, óbvio, né, do setor que você trabalha ou do tipo de instituição de saúde que você trabalha, vão ter variações, né, pequenas, mas em geral, né, é assim que funciona. Primeiro, começando pelo plantão da manhã, aqui você começa com a passagem de plantão, né, você recebe a passagem de plantão do turno da noite, e aí a partir disso você começa as suas rotinas com o paciente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aferir os sinais vitais dos pacientes, controlar as medicações que eles vão tomar e administrar as medicações. Depois desse momento, você vai dedicar assim, um tempo do teu plantão para fazer os cuidados corporais, né, de quem precisa, por exemplo, o banho no leito. E, geralmente, nesse período da manhã também, nesse momento, você se divide em participar também da visita do médico ou você vai participar de uma reunião multidisciplinar. Dependendo do setor, tem sua especificidade diferente e esse momento acontece de forma diferente. Mas, em geral, você tem esse momento com a equipe da medicina
para falar sobre, né, cada paciente, o que que aconteceu com eles e fazer o planejamento de cuidado junto com as outras áreas, né, que trabalham no hospital. Nesse momento você pode ter só a medicina, né, nessa reunião, ou pode ser uma reunião multidisciplinar, com fisioterapeutas, com o pessoal da logopedia, com o pessoal da nutrição, aí depende, né, de cada demanda de cada setor. Depois disso, você fica em função de controlar, né, pacientes que precisam sair ou não para exames, se já está tudo pronto, se as pessoas fizeram a preparação dos exames corretamente. Vai trabalhar também com alguma, modificação que tenha de algum paciente no plano de medicamento dele e vai acompanhar também, as demandas que surgem no setor, né, com o passar do dia, tipo, recebimento de remédios que chegaram no setor, pacientes que estão, sendo recebidos, né, admissão de pacientes e alta de pacientes também. Geralmente os setores planejam que essas altas, né, aconteçam ainda no período da manhã, para você poder, né, durante o dia, acomodar outros novos pacientes com mais calma, digamos assim. E depois que você faz essa parte, né, de, medicação e controle, digamos assim, do período da manhã, antes de acabar o teu plantão, você vai reservar um tempo para poder evoluir o paciente e colocar na ficha dele todos os cuidados de enfermagem que você prestou para aquele paciente. Existem hospitais e instituições de saúde no geral que elas ainda fazem esse registro em papel. Mas muitos hospitais já atualmente aqui na Alemanha fazem esse registro todo computadorizado. Então você vai sentar lá no computador e vai escrever tudo, vai evoluir o paciente, e inclusive vai registrar lá os cuidados de enfermagem que você prestou a ele. Por exemplo, troca de curativo, banho no leito, você inclusive coloca quanto tempo você gastou em cada uma dessas atividades com o paciente. E aí, por fim, o turno da manhã termina com a passagem de plantão para o turno da tarde. No plantão da tarde, ele fica mais em função de admissão de novos pacientes, de controle, né, para ver se todo mundo que tinha que fazer os exames, ou esporadicamente alguém que ainda tem que fazer um exame, vai fazer ou já fez, se está tudo certo. Resultados de exames que possivelmente já estejam prontos para fazer algum tipo de modificação, né? E aí você vai dar esse feedback para os médicos, que em geral ficam no setor, em setores periféricos, né, de baixa complexidade, até as 4 horas da tarde. Se for no setor de cuidados intensivos, eles ficam, né, 24 horas por dia. Mas enfim, setores periféricos, o médico vai ficar lá até as 4 e você vai tentar dar esse feedback, olhar resultado de exame, se o médico não te procurar antes para falar sobre alguma alteração que ele queira fazer no plano de cuidados daquele paciente. E aí, depois que você vai controlando tudo isso durante o plantão da tarde, e esse é um plantão que, como não acontece tanta coisa assim, né? Tipo, tantos exames são planejados para esse horário, ou a visita médica, né, já passou de manhã, é um plantão que, em geral, é mais tranquilo. Então, por isso também tem muita gente que prefere começar a trabalhar aqui na Alemanha trabalhando nesses plantões da tarde. E depois disso, você vai de novo reservar um tempo antes do final do teu plantão para evoluir o paciente, aprazar tudo que você fez de cuidado nele e vai fazer a passagem de plantão para o turno da noite. O turno da noite, ele é um turno mais longo, né? Ele dura 10 horas, mas é um plantão também mais administrativo, digamos assim. É claro que você ainda está responsável pelos pacientes, né? Se você tiver que aferir, esporadicamente você tem que aferir algum sinal vital, ou fazer alguma coleta de sangue específica para um exame no dia seguinte, mas, em geral, você só fica realmente avaliando os pacientes para ver se está tudo sob controle, né? Se eles estão dormindo bem, se ninguém teve nenhuma queda, nem nada disso, e você fica mais voltado para as atividades administrativas, como, por exemplo, controlar remédios no setor, fazer pedido de remédio. Você controla, por exemplo, o carrinho de parada, ver se as medicações lá estão todas certinhas, estão todas na data de validade. Você faz o teste do desfibrilador, ver se está tudo certo. Aí nessa parte também, tipo, precisa de algum documento específico para fazer controle, por exemplo, balanço hídrico do paciente. Aí você vai imprimir as folhas, vai deixar tudo preparado para o plantão da manhã assumir, já levar tudo mais ou menos encaminhado. E vai fazer, obviamente, também a evolução do paciente na madrugada. Você vai fazer o controle de medicamentos que o paciente vai receber no dia seguinte.
Depois disso, que você fez todos esses controles, né, que você evoluiu o paciente, colocou tudo lá no computador, que você fez cuidados com cada um deles, você faz a passagem de plantão para o turno da manhã, onde tudo vai começar novamente. E o Zwischendienst, só para não ficar sem nenhuma explicação aqui, como ele acontece entre os turnos, o trabalho dele é justamente esse, é se ajustar à rotina do hospital, né, o que está acontecendo naquele momento, e ele geralmente não fica responsável por fazer passagem de plantão, já que, né, ele está entre esses horários. E é isso, gente. É assim que acontece a rotina no hospital, né, em geral. Cada setor vai ter sua especificidade, então pode ser que alguma coisa que eu não citei aqui no vídeo aconteça, né, em um desses turnos, mas no geral é assim que acontece nos hospitais. Óbvio, né? Também outras instituições de saúde vão ter outras rotinas, mas no geral é assim que acontece. A badalação, digamos assim, acontece no turno da manhã, o da tarde vai ficando mais tranquilo e o da noite, em geral, são atividades mais burocráticas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários. E antes de terminar, eu só não poderia deixar também de falar aqui no vídeo, agradecer a todas as pessoas, e foram tantas, que fizeram comentários tão legais, tão positivos, que falaram que os vídeos realmente estão ajudando demais nessa decisão, ter esse olhar de como é viver aqui na Alemanha, como o nosso trabalho acontece aqui. Eu queria só deixar aqui mais uma vez registrado o meu agradecimento para vocês, e com certeza é por causa de vocês que eu continuo gravando esses vídeos, que eu sinto essa motivação ainda para vir aqui, apesar, né, de toda a vida que acontece, apesar desses turnos loucos que a gente faz, e vir aqui para gravar mais conteúdo, para explicar um pouco mais para vocês como é a vida aqui. Muito obrigada, então. E agora, por isso, eu quero falar também com você, que eu sei que vai assistir esse vídeo, que é estrangeiro aqui na Alemanha também, que está passando, de repente, pelas dificuldades que eu citei lá no outro vídeo, que está se sentindo deslocado, que está achando que não tem saída para o que você está vivendo. Eu espero muito que o canal aqui seja um espaço de acolhimento para você também. Que você se sinta bem e que você perceba que você não está maluco, que foi uma sensação que eu tive durante muito tempo aqui, porque eu achava que, meu Deus, eu falava com outras pessoas, né, pessoas que estavam no Brasil pelo que eu estava passando, e as pessoas não conseguiam entender o que era que eu estava vivendo. E muitas vezes eu ficava me questionando, falando, meu Deus, será que eu sou maluca? Será que, né, por que eu não sinto isso? Por que eu não tenho esse deslumbramento? Por que eu não acho cada esquina desse país maravilhoso? Por que eu sinto tanto desconforto, muitas vezes, de estar aqui? Espero que você se sinta acolhido, que você se sinta bem e que você tenha certeza que você não está sozinho, que é possível sim sair dessa situação que você está vivendo, é possível se adaptar aqui sim, e que eu espero muito que as coisas deem certo para você também. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e tchau!